Jesus created all things. A coletânea de livros com atividades Vamos Colorir uma História Bíblica é uma maneira emocionante e envolvente para as crianças aprenderem as histórias surpreendentes da Bíblia. Tem como objetivo despertar o interesse das crianças pelas histórias favoritas da Bíblia. That's cool. He says, which picture is different? That one. Cada livro contém mais de 40 imagens prontas para colorir e páginas de atividades destinadas a envolver as crianças e ao mesmo tempo ensiná-las sobre a palavra de Deus. É uma maneira maravilhosa de estimular o interesse da criança pelas coisas de Deus. Vamos Colorir uma História Bíblica está disponível no Ministério Jimmy Swaggart. Vamos colorir uma história bíblica? It's more than just a coloring book. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, o Dan Burrett, o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos felizes de poder estar com você aqui hoje. E estou gostando muito do estudo de Atos, todos os capítulos que falam do Espírito Santo, e Atos 10 e 11 se encaixam nessa categoria. E vamos continuar de onde paramos, mas no programa passado, Lauren, você fez uma declaração. Estamos olhando para uma progressão do crescimento na igreja. E os gentios eram considerados como pessoas que não podiam ser salvas. Até o ano 10 ou 11 da igreja primitiva, isso em Atos 11. 10 ou 11 anos depois, como gentios. Sim, não acreditavam que gentios podiam receber o Espírito e ser salvos, mas o evento na casa de Cornélio, Deus deu a visão a Pedro, ele viajou para lá, eles foram salvos, cheios do Espírito, e fez com que o entendimento, a iluminação, a revelação de que os gentios podiam ser salvos possível. Era novidade para a igreja. Então, quando vemos esse confronto no capítulo 11, entre a igreja dos judeus e Pedro, não era sobre o que fazer com os gentios que estavam salvos, mas sim, os gentios podem ser salvos? Foi o primeiro passo. Alguns anos depois, o confronto foi: os gentios, eles têm que guardar a lei ou não? Isso era uma circunstância diferente. Mas parece que eles não tiveram problemas assim com os samaritanos. Nos cultos que Filipe conduziu, e Pedro e João foram enviados para lá de propósito. Mas, irmão Swaggart, lembre-se que ali também meio que quebrou a tradição judaica, porque samaritanos, eles eram meio judeus, eles não tinham puro sangue. Isso passava pela mente do judeu de Israel, vendo o erro eliminado. E olha só como Deus é muito paciente conosco. Talvez eles não aceitem quem é gentio primeiro, mas aceitem os que são meio judeus. E ele vai progredindo, não é? É maravilhoso como temos um pai que ensina, e ali ele estava tentando eliminar, passo a passo, o preconceito contra pessoas do mundo inteiro. E isso tinha que acontecer antes que a igreja evangelizasse o mundo inteiro. Hoje nós corremos o risco de ter preconceitos? Se respirarmos, temos sim. De alguma maneira, nós somos preconceituosos por causa do que sabemos, porque, na realidade, a humanidade é assim. Temos preconceitos baseados no que vemos e temos que ter cuidado e ser guiados pelo Espírito para não ter preconceito. Talvez eu esteja falando em um certo termo, mas o preconceito é o natural da humanidade caída. Essa é a nossa posição padrão, é aí que começamos. Até mesmo quando entro em algumas igrejas, eu penso, esse é o tipo de igreja que eles são. Antes de chegar lá, eu já estou pensando. E não sei se vocês fazem isso, eu também faço. Temos que tomar cuidado para não deixar que nossa pressuposição, nosso entendimento já formado, a percepção que nós já temos, venha nos influenciar antes que Deus nos mostre.
Isso não é um grande problema que estamos vendo no mundo hoje em dia. Obviamente, isso vem para a igreja e a única resposta para esse preconceito, sendo racismo ou sendo o ódio por causa de tipos diferentes de religião, Jesus Cristo é a única resposta mudando o coração de pessoas. Essa é a única resposta que existe. É verdade, mas infelizmente a grande maioria não vai aceitar a Cristo. Não, mas vemos até enquanto Paulo, depois do Concílio de Jerusalém, foi, pregou em sinagogas e muitos judeus nas sinagogas rejeitaram sua mensagem. Aí vemos os judaizantes perseguindo ele no mundo inteiro, tentando acabar com o que ele estava fazendo. Então, começando um problema e tentando matá-lo. No livro de Hebreus, que foi escrito para a mentalidade judaica, que na realidade sempre quis voltar para algo que eles nunca largaram, trazendo isso para os tempos atuais, falando de preconceito, como o quanto Deus ignora, se é que ele ignora alguma coisa, sobre pessoas que dizem que pessoas cheias do Espírito Santo e que falam em línguas são endemoniadas. E são espíritos demoníacos que falam através deles e é uma obra demoníaca. O quanto o Senhor ignora isso? Porque ou você está salvo ou não está. E não há como estar meio salvo. Por aí vai. Como é que a pessoa pode estar salva e dizer que prega o Evangelho, que supostamente tem que saber algo sobre esse livro aqui, não é? E pode dizer que pessoas cheias do Espírito são possessas pelo demônio, que é um poder demoníaco falando através deles e etc. Nós não crescemos com as pessoas fazendo piada com os pentecostais, zombando da gente, inventando apelidos. Eu cresci assim, indo nas escolas onde eu estudei, sempre zombavam de mim quando descobriam que éramos pentecostais, íamos para uma igreja que orava em línguas. Quando criança, tolerávamos, mas era algo severo, e muito severo. Quando criança, eu me lembro que quando cheguei no ensino médio, não falava para ninguém que eu era membro da igreja do meu pai. Não queria que ninguém soubesse. Eu também era assim na escola, quando perguntavam qual igreja você vai, eu dizia Assembleia de Deus e diziam, o que é isso? O que é isso? E eu me lembro de falar sobre o preconceito. Há anos atrás eu perguntei ao irmão Trotter um dia, de onde você tira essas grandes verdades, especialmente do Antigo Testamento? Verdades fenomenais. E depois de um tempo ele falou assim, de um pregador inglês chamado George Williams. E ele era um pregador, só que mais do que tudo, não era teólogo. E até que finalmente eu comprei o livro que ele tinha. Está no meu escritório agora. Mas ele tinha algumas das maiores verdades que você podia estudar ou ler na sua vida, em suas mensagens e por aí vai. E ainda assim, quando crentes começam a ser batizados com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, ele castigava eles terrivelmente, dizia que era do diabo, não era de Deus, etc, etc. A sua pergunta era como Deus olha para isso, não é? Realmente, é a minha pergunta, como Deus vê, mas sabemos que diante dos olhos de Deus, pecado é pecado e está errado, mas até que ponto a pessoa pode chegar com isso e ainda ser salva? É ainda pior nos termos de como nós crescemos olhando para os negros. Eu me lembro em uma cidadezinha chamada Ramona, que é a cidadezinha onde estudei, antes de mudarmos para Barsville, falavam que tinha uma placa na cidade, tinha uma placa que dizia para os negros assim, e chamavam daquele nome ruim, que o sol não se ponha enquanto você está nessa cidade. Era horrível. Eu cresci nesse ódio terrível. E às vezes eu converso com os negros a respeito disso
E eles sofreram muito, e de uma certa forma é assim até hoje. E eles eram feridos por muitos cristãos também. Recebi uma ligação, faz uns 15 anos agora, mas recebi uma ligação de um xerife na Virgínia do Oeste e tal, e essa família negra estava passando pela cidade e o carro deles quebrou, morreu, eles tinham que consertar e não tinham dinheiro para consertar. Eu não conhecia nenhum deles e, como acabaram me ligando, não sei, mas ligaram e, conversando com o xerife, eu disse: Olha, será que eles podem ligar, pedir alguém da família deles para ajudá-los? E ele falou: Reverendo Swagger, se eles não podem alugar um quarto de hotel aqui nessa cidade, eles não alugam para negros. E ele disse: se eles tentarem dormir no carro, podem até morrer. Então, ele falou: o que você pode fazer? E eu enviei $300 para que eles pudessem consertar o carro e por aí vai. E nunca mais ouvi falar deles. Não sei se era uma farsa ou se era verdade. Não sei. O Lauren me mostrou uma revista de um seminário bem famoso, evangélico, uma igreja. Não foi? Isso. E o homem estava escrevendo sobre a escola dele, e se eu falasse o nome dele, todos aqui conheceriam. Mas ali dizia que todos que falassem em línguas naquela escola seriam mandados para casa instantaneamente. Seriam expulsos da escola na hora, porque qualquer um que fala em línguas é do diabo, está possesso pelo diabo ou os dois. Ele disse: ou você está desequilibrado mentalmente ou possesso pelo demônio. Quanto disso Deus pode suportar? Ele não suporta isso de maneira alguma. No sentido de doutrina, o que as pessoas precisamos tomar cuidado para não nos opor a Deus. Temos que tomar muito cuidado e não nos opor a Deus. Eu não tenho medo do homem, mas eu tenho um grande temor de estar desobedecendo ao Senhor. Mas quanto é que Deus aguenta disso aí? Acho que temos que mencionar o que já mencionamos no passado. Há uma diferença entre ignorância e uma rebelião descarada. E só Deus conhece o coração. Esse homem não é ignorante, viu? Mas você tem que tomar muito cuidado quando fala do Espírito Santo e das coisas de Deus. É um território perigoso. Verdade. E colocando uma definição na obra de Deus feita pelo Espírito Santo como algo feito pelo diabo, chega perto da avaliação de blasfêmia e a pessoa tem que tomar muito cuidado. É melhor nem falar nada. Acho que alguns deles não estão salvos. Não estão salvos. Podem dizer que estão, mas não estão. É como Lauren falou: não quero ser colocado nessa condição. Nós temos que ir para o intervalo, voltamos já já, não saia daí.